Olá. Na aula passada nós trabalhamos aí os cossenos diretores, né? E eu disse, né, que os cossenos diretores eles têm uma aplicabilidade gigantesca, principalmente na hora que a gente estiver estudando equilíbrio de uma partícula. Mas a gente precisa ver como representar, né, um vetor através dos cossenos diretores, né? Então a gente tem como uma representação generalizada desses cossenos diretores algo mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, o F total ele vai ser simplesmente a sua componente fx multiplicada ao vetor unitário na direção i, a mesma coisa pelo fy na direção j, consequentemente, e o fz na direção k, dessa maneira que está aí. Essa é uma representação da força numa forma vetorial. Mas você fala assim, poxa, Fernando, mas como que eu vou aplicar isso? Bom, suponhamos então, vamos colocar aqui uma situação, problema, que é muito corriqueira, que aparece nos livros aí, falando assim, ó, eu tenho uma força F, essa força F, ela vale 500 newtons, por exemplo. Essa força ela tem um valor aí de 500 newtons, ok? E ela forma, vamos pegar os ângulos assim, mais notáveis, cujos cossenos sejam mais tranquilos de serem trabalhados, né? Ela forma ângulo de 60, de 45, 60 e 120, né? Com os eixos x, y e z, digamos assim. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar melhor disposto isso aqui para a gente enxergar. Então, eu tenho uma força F, que está aqui, deixa eu tentar desenhar essa situação aqui. Então, está aqui o meu eixo Y, está aqui o meu eixo Z e está aqui o meu eixo X. Então, tá aí, ó. Vamos colocar dessa forma. Então, aqui é o meu eixo Y, meu eixo X e meu eixo Z. Eu tenho uma força F qualquer que está aqui, ó. Nossa, mas eu precisava pelo menos desenhar ela de uma maneira mais tranquila. Eu sofro um pouco de ansiedade para poder explicar, sabe? Ainda tem que trabalhar muito esse meu lado. Eu sei que essa força ela vale 500 newton, digamos assim. E eu disse que ela vai formar um ângulo de 60 com o eixo X. Então, digamos que ela formou um ângulo de 60 graus aqui com o eixo Y. Com o eixo X, com o eixo Y, bom, esse ângulo vai ter que ser menor aqui, né? Pelo menos assim, para dar aquela coisa mais realista, né, da coisa, né? Então, digamos que aqui seja o de 45 graus e com o eixo Z, que é esse ângulo que eu vou marcar aqui, ele tem um ângulo maior, né? Então também para dar essa característica mais realística. Então eu vou dobrar esse ângulo de 60 aí, vou colocar um ângulo de 120. Tá, e eu preciso encontrar a representação vetorial, matematicamente, né, dessa força F que está aí. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar os cossenos diretores nas fórmulas que a gente tem aqui. Fx, F cosseno θ x, Fy, F cosseno θy e Fz, F cosseno θz. Então vamos fazer essa representação aqui. Eu vou dar um zoom aqui para trabalhar melhor. E vamos lá. O Fx, ele vai ser então o nosso F vezes o cosseno do ângulo que ele faz com x. Tá, o ângulo que ele faz com x é 60. O cosseno de 60 é meio. Então vamos lá. Fx vai ser 500 vezes meio. Bom, nós vamos achar nessa brincadeira aí que o meu Fx vai valer 250 newton. Ótimo. Vou fazer a mesma coisa agora para o Fy. Fy é igual ao F que multiplica o cosseno que ele faz com o eixo Y. O ângulo que ele faz cosseno Y, de acordo aqui com a nossa configuração, é de 45 graus. Tá? 45 graus, eu vou ter aí então
um quociente que vale a raiz de 2 sobre 2. Mas vamos fazer esse cálculo aqui primeiro. F vai ser igual a 500 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar 250 raiz de 2. Fy é igual a 250 raiz de 2. Isso dá aproximadamente, deixa eu fazer um cálculo aqui rapidão na minha calculadora. Bom, 354, né? Fy é aproximadamente 354 newtons. Estou colocando aproximadamente porque eu não quero colocar número quebrado, tá? É impossível a gente não achar isso aí com número quebrado, ainda mais quando a gente tira o exercício da cabeça, né? Vou fazer agora de forma idêntica para o Fz, né? O Fz é o F vezes o cosseno de θz, aquele ângulo que o F faz com o eixo Z. O ângulo que ele fez com o eixo Z foi de 120 graus. Bom, o cosseno de 120 graus vai ser o oposto do cosseno de 60, vai dar menos meio, né? Então, eu posso simplesmente falar que esse Fz vai ser 500 que multiplica menos meio, o que vai dar menos 250. Mas esse menos 250 é para indicar que o vetor está na direção oposta, tá? Sinal de menos aí geralmente é só para indicar que ele está na direção oposta ao que a gente determinou como sendo o referencial. Bom, agora é só colocar nessa fórmula que nós estatizamos aqui em cima, né? Então, esse F, eu vou colocar ele aqui de azul, ok? Esse F vai ser igual ao Fx, que é 250 na direção I, mais 354 na direção J, menos 250 na direção K. Tá aí. Essa é a representação do nosso vetor. Perfeito? Então, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.